Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia a você, irmão e irmã, que nos acompanha pela TV Evangelizar, também pelas nossas mídias sociais. Sou o Padre João Marcos, estamos aqui neste momento para, neste programa com a palavra, neste horário de segunda a sexta-feira, temos o programa com a palavra. Hoje, meditando como tema, sejamos pontes que conduzem a Deus. João capítulo 1, do 35 ao 42. Nós queremos já acolher a todos vocês e também nesse dia em que é o último dia do mês, E último mês, já vamos entrar, penúltimo mês, Vamos entrar no último mês de dezembro. E o que você fez neste mês que agradou a Deus? O que você fez que construiu pontes, como vamos falar no dia de hoje, e não muros? Vamos colocar neste momento, hoje é quinta-feira eucarística, nós queremos rezar também, apresentar a Deus os nossos pedidos, nossas preces. Se você pode, neste momento, parar por um instante, fechar os seus olhos, se colocar na presença de Deus e deixar com que o Senhor venha em socorro das nossas fraquezas. Vamos começar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E eu quero continuar neste momento de oração, fazendo esta pequena oração que está aqui neste meu livro, Poder da Oração Sincera. É uma oração também que nos ajuda a retomar a nossa caminhada, a retomar a nossa vida. E que diz assim, é a oração de São Patrício. Diz assim: levanto-me nesse dia que amanhece por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade do Criador da criação. Você que está precisando hoje retomar, recomeçar, deixe esta oração tocar o seu interior, nesse dia eucarístico, nesse dia em que nós vamos convidados a adorar Jesus na Eucaristia. Vai rezando aí também, onde você estiver agora nos acompanhando. Levanto-me nesse dia que amanhece, pela força do nascimento de Cristo em seu batismo, pela força da crucificação e do sepultamento, pela força da ressurreição e ascensão, pela força da descida para o julgamento final. Levanto-me nesse dia que amanhece, pela força do amor dos querubins, em obediência aos anjos, a serviço dos arcanjos, pela esperança da ressurreição e da recompensa, pelas orações dos patriarcas. Levanto-me nesse dia que amanhece, pela força do céu, luz do sol, clarão da lua, esplendor do fogo, pressa do relâmpago, presteza do vento, profundeza dos mares, firmeza da terra, solidez da rocha. Levanto-me nesse dia que amanhece, pela força de Deus a me empurrar, pela força de Deus a me amparar, pela sabedoria de Deus a me guiar, pelo olhar de Deus a vigiar meu caminho, pelo ouvido de Deus a me escutar, pela palavra de Deus em mim falar. Levanto-me nesse dia que amanhece, pela mão de Deus a me guardar, pelo caminho de Deus à minha frente, pelo escudo de Deus que me protege, pela hosta de Deus que me salva das armadilhas do demônio, das tentações do vício, de todos os que me desejam mal, longe e perto de mim, agindo só ou em grupo. Conclamo hoje tais forças a me protegerem contra o mal, contra qualquer força cruel que ameace o meu corpo e minha alma, contra a incantação de falsos profetas, contra as leis negras do paganismo, contra as leis falsas dos hereges, contra a arte da idolatria, contra feitiços de bruxas e magos, contra saberes que corrompem o corpo e a alma. Cristo, guarde-me hoje contra veneno, contra fogo, contra afogamento, contra ferimento, para que eu possa receber e desfrutar a recompensa. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo embaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me levantar,
Cristo ao me sentar, Cristo do coração de todos que pensarem em mim, Cristo na boca de todos que falarem em mim, Cristo em todos os olhos que me virem, Cristo em todos os ouvidos que me ouvirem. Levanto-me nesse dia, por uma grande força, pela invocação da Trindade, pela fé na Tríade, pela afirmação da unidade do Criador da criação, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E assim, irmãos e irmãs, com esta oração, uma oração de São Patrício, coloquei no livro O Poder da Oração Sincera, conheça a força transformadora da fé, exemplo de Jabes, porque é uma oração que nos ajuda a retomar a nossa vida. É a oração que nos leva ao encontro com Deus, ao encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, e é o tema de hoje que nós vamos meditar em João capítulo 1, do 35 ao 42. Pega a palavra, hoje celebramos Santo André, nós queremos pedir a intercessão de Santo André. Santo André foi esta ponte para o seu irmão Pedro, e levou então Pedro a Jesus, e aí depois Pedro faz a experiência com Cristo. Então vamos neste momento meditar a palavra de Deus, João capítulo 1, do 35 ao 42. João capítulo 1, 35 ao 42, hoje pedindo a intercessão de Santo André. No dia seguinte, João estava lá de novo com 2 de seus discípulos. Vendo Jesus caminhando, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram esta declaração de João e passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele respondeu: vinde e vede. Foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido a declaração de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o próprio irmão Simão e lhes falou: encontramos o Cristo, que quer dizer Messias. Então conduziu até Jesus, que lhes disse, olhando para ele: tu és Simão, filho de João, tu te chamarás Cefa, que quer dizer Pedro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, palavra do Santo Evangelho de hoje, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Quero aproveitar também este momento da meditação da palavra para mandar um abraço a toda a comunidade de Santa Bárbara, lá de Campo Magro. Essa capela pertence à paróquia de Bateias, mas ontem estava lá celebrando, eles estão celebrando 50 anos a capela, inaugurada por Dom Pedro Fedalto. Estava lá o seminarista Diogo, também todos os amigos, familiares, também a sua família que assiste a TV Evangelizar. Ontem estávamos lá na casa da mãe do Diogo, eles acompanham muito a programação da TV Evangelizar. Mandar um abraço também a todo este povo amado, povo que nos acompanha, todos vocês que nos acompanham de tantos lugares, né? Que neste momento estão fazendo a experiência da palavra de Deus, a experiência com Cristo, a experiência que transforma. Por isso que o convite hoje, irmão e irmã, a exemplo de Santo André, no Evangelho de hoje, que foi ponte do Salvador, porque ele é quem se coloca entre seu irmão Simão, e diz, foi ele que então, logo à procura de seu irmão, diz: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. E eu quero contar essa história, creio que você já ouviu, mas as histórias também nos ajudam a refletir sobre a nossa vida. Eu vou ler essa história, porque ela também vai nos ajudar, a partir do tema de hoje, né? Sejamos pontes que conduzem a Deus. Essa história dos 2 irmãos. É a história de 2 irmãos que eram muito amigos, desde a infância. E veja como isso acontece também nas nossas famílias, né? Eles eram vizinhos, tinham suas fazendas muito próximas. Um dia, por causa de uma discussão,
a amizade entre esses dois irmãos acabou. Esta foi a primeira briga entre eles em 50 anos de convivência. Até então, eles sempre trabalhavam juntos nas plantações e cuidando das fazendas, e sempre ajudavam um ao outro em momentos difíceis. A briga começou por causa de um pequeno mal-entendido. Talvez o Senhor está falando com você a partir dessa história. Talvez o Senhor está falando hoje com as famílias a partir dessa história. A briga começou por causa de um pequeno mal-entendido, e que pode acontecer de vez em quando com todo mundo. Mas a discussão foi crescendo até se tornar uma briga, uma forte briga, repleta de palavras de fúria e raiva, seguidas de semanas de silêncio e afastamento. Um dia, um dos irmãos estava em casa quando alguém bate na porta. Ao abri-la, depara-se com um senhor de idade um pouco já avançada, de barba branca, segurando uma caixa de ferramentas. Sou carpinteiro, meu senhor, e meu trabalho pode ser útil, disse ele. O senhor precisa de algum reparo na sua casa ou na sua fazenda? Sim, disse o irmão, eu tenho um trabalho para o senhor. Do outro lado do riacho tem uma fazenda que pertence ao meu irmão mais novo. Até então, toda a área entre as nossas casas era muito verde, mas ele mudou o curso do riacho para criar um tipo de fronteira entre nós. Tenho certeza que ele fez isso porque tem raiva de mim, mas vou dar uma resposta a ele, disse o irmão mais velho. Está vendo aquelas árvores perto do celeiro? Eu quero que o senhor faça uma cerca de 3 metros de altura com elas, pois eu nunca mais quero vê-lo para o resto da minha vida. O carpinteiro ouviu a história e pensou em silêncio por alguns instantes. Depois de ouvir essa história, disse então: entendi, senhor. O fazendeiro então ajudou o carpinteiro a carregar as ferramentas e a madeira, e depois disso partiu para a cidade para resolver alguns assuntos rotineiros. Ao voltar no fim da tarde, viu que o carpinteiro tinha terminado o serviço. Porém, ao se aproximar do riacho, ele ficou furioso. Seus olhos pareciam soltar faíscas de tanta raiva, e ele mal conseguia pronunciar uma palavra. No lugar onde deveria estar a cerca, agora havia uma ponte. Uma ponte diferente, muito peculiar e especial. Parecia uma verdadeira obra de arte, com um belo corrimão delicadamente esculpido pelo carpinteiro. Neste mesmo instante, o irmão mais novo apareceu. Ele correu cruzando a ponte e abraçou o irmão mais velho, dizendo: você é muito especial para mim, meu irmão. Construiu essa ponte depois de tudo que te fiz e disse a você. Ao ver os irmãos se abraçando, o carpinteiro silenciosamente recolheu suas ferramentas, colocou-as de volta na caixa e começou a caminhar. Um dos irmãos foi atrás dele e disse: por favor, fique aqui por mais alguns dias. Precisamos consertar mais algumas coisas aqui. Então o carpinteiro disse: eu gostaria muito de ficar, meus senhores, mas tenho mais pontes para construir e outros consertos para fazer em outros lugares. O significado dessa história, irmão e irmã, é muito simples. Sempre deixamos a raiva, o ódio afastar pessoas amadas e queridas, e deixar o orgulho passar por cima de tantas situações que poderíamos resolver. Não deixe que isso aconteça. Aprenda a perdoar e apreciar e amar verdadeiramente tudo que você tem. O passado não pode ser mudado, mas o futuro, sim. O convite hoje do Senhor nesse dia, nessa festa de Santo André, que ouviu falar, ele era discípulo de João Batista. Ele ouviu falar de Jesus
e foi ao encontro do Cristo. Depois que ele vai ao encontro do Cristo, ele conhece, ele faz a experiência com Jesus, André é transformado. E por ser transformado, irmão e irmã, esse jovem, André, quer levar esta experiência a outros irmãos. Seja o irmão de sangue, São Pedro, mas também a outras pessoas. A exemplo de Santo André, no dia de hoje, será que nós temos sido pontes que conduzem a Deus? Ou nós temos criado barreiras entre os nossos? Ou temos criado cada vez mais barreiras pelo mal entendido? Veja que essa história começou, irmão e irmã, com um pequeno mal entendido. Essa história começou, irmão e irmã, com uma pequena discussão, podemos assim dizer, entre dois irmãos de sangue. Quantas pessoas, quantos irmãos, de sangue que não se conversam, que por algum pequeno, às vezes, desentendimento, deixaram de se falar, não se conversam mais, não se perdoaram e vivem aquele clima de família terrível. Hoje o convite do Senhor é: será que nós não temos consertos a realizar na nossa vida? Este carpinteiro, o irmão mais novo achou que o irmão mais velho tinha pedido para ele construir uma ponte, Na verdade ele tinha pedido para construir um muro, uma cerca. Mas o carpinteiro teve essa inspiração divina para fazer uma ponte ali e não o muro. Uma ponte que conduz para o outro lado. Uma ponte que conduz, podemos assim dizer, uma ponte que conduz a Deus. Será que nós temos feito o papel do carpinteiro na sociedade de hoje, no mundo de hoje? Ou nós temos feito o papel do irmão mais velho? Não quero mais ter contato com este meu irmão, não quero mais ter contato com essa pessoa, então vamos construir então uma cerca. Mas aí vem o carpinteiro, diz não é por aí. O mundo será melhor se nós fizermos o papel do carpinteiro e não do irmão mais velho. O mundo será melhor, irmão e irmã, se nós formos construtores. Eu sei que falar é fácil, no dia a dia é um pouco mais difícil, mas se eu fizer a minha parte, você fizer a sua parte, irmão e irmã, tudo vai dar certo. E falando em construir ponte, eu quero aqui fazer esse convite especial a você neste momento. Um convite de uma peregrinação que também ajuda a construir pontes, que ajuda a levar pessoas, famílias para Deus. É o convite da Peregrina Brasil, a TV Evangelizar, junto com o padre Christian Shankar, para esta incrível peregrinação para as famílias conhecendo a Itália. 13 dias de espiritualidade com São Francisco e os santos italianos. Essa peregrinação te levará a Veneza e a Basílica de São Marcos, Pádua de Santo Antônio, Assis, cidade de São Francisco e Santa Clara. Também o milagre eucarístico de Lanciano, e o mosteiro fundado por São Bento e Monte Cassino. Também a São Giovanni Rotondo, a cidade do Padre Pio, Monte Gargano, onde São Miguel apareceu, e na Itália teremos audiência com o Papa em Roma. Visitaremos o Vaticano e a Praça São Pedro e as Basílicas de São João Latrão e Santa Maria Maggiore. A data da saída é dia 10 de junho de 2024. Então, irmão e irmã, já se prepara, entre em contato com a Peregrina Brasil e faça sua reserva para esta belíssima peregrinação. E nós vamos para o nosso agora intervalo. Logo mais retornaremos meditando hoje esse tema tão importante, ser ponte e não muro. Pontes que conduzem a Deus. Logo mais retornaremos.
Voltamos com o programa, com a palavra aqui pela TV Evangelizar. Mas antes eu quero lembrar você que está acostumado a acompanhar a consagração com Carol Tormena aqui pela TV Evangelizar, consagração Nossa Senhora. Logo mais, após o programa com a palavra, vai ter a consagração com a Carol e depois a experiência de Deus. Então, você que estava acostumado a acompanhar neste horário, 9h45, logo mais, você continua aí na programação da TV Evangelizar, você faz então a consagração à Virgem Maria. Nesse dia, quinta-feira, eucarística, aqui na obra Evangelizar, dia de nós adorarmos nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, se você pode ir à sua capela, à sua paróquia, mesmo que não tenha lá uma adoração, talvez conduzida por um diácono, por um padre, mas se você pode ir lá na capela adorar a nosso Senhor Jesus Cristo, a adoração vai transformando também a nossa vida. A adoração nos leva a essa experiência com Jesus. Está vendo aí a imagem da nossa capela aqui, do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, aqui em Curitiba. E assim para te motivar a ir também buscar, adorar a Jesus. A adoração nos transforma. Então, nessa quinta-feira, queremos também lembrar da importância de adorarmos nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos refletindo o tema, sejamos pontes que conduzem a Deus. João capítulo 1, do 35 ao 42, é a passagem de que os dois discípulos de João Batista, eles ouvem falar de Jesus e começam a segui-lo. Eis o Cordeiro de Deus. E eles começam a seguir a Jesus. Depois, André faz a experiência com Cristo. Olha a importância de nós fazermos uma experiência com Jesus, uma experiência transformadora. Irmão, irmã, se você ainda não entregou a sua vida para Deus, se você ainda está aí, levando uma vida mais ou menos, uma vida em cima do muro, hoje Cristo quer entrar no seu coração, hoje Cristo quer entrar na sua história, hoje Cristo quer entrar na sua vida, assim como entrou na vida de André, do discípulo João e de Pedro. E André, porque fez uma experiência com Jesus, André, que foi assim restaurado pelo Cristo, André então quis levar essa experiência ao seu irmão Pedro. Será que nós temos conduzido pessoas para Deus na nossa caminhada? Por onde você anda, você tem transmitido a experiência de Deus, seja com a sua vida, mas também, em alguns momentos, por palavras, convidando a pessoa para rezar, convidando a pessoa para fazer uma experiência com Deus, convidando a pessoa para ir ao grupo de oração, convidando a pessoa para ir lá na Santa Missa, na paróquia, ou rezando nas madrugadas, seja com o Frei Gilson, que tem programa aqui também na TV Evangelizar, ou você mesmo na sua oração pessoal. Será que, irmão e irmã, nós temos conduzido as pessoas para Deus? Pontes servem para dar alicerce a lugares. Quando Deus nos chama para sermos pontes, Ele nos chama para servirmos de alicerces, de base. Nós, como igreja de Jesus Cristo, temos que servir de pontes para os outros. Pontes que ligam, pontes que levam a Deus. Hoje o convite do Senhor a mim é você. Deixa de lado a mágoa, deixa de lado o ódio, deixa de lado o desejo de vingança, o desejo de morte do próximo. Deixa de lado essas coisas, irmão. Isso só te afasta de pessoas e de Deus. Todos nós erramos, não é verdade? Estou falando com você, olhando para a câmera e falando com você. Todos nós erramos. O nosso passado muitas vezes foi marcado por desencontros, por desejo às vezes de vingança, por desejo de cobrar, de cobrança, de se cobrar mesmo, olho por olho, dente por dente. Mas será que isso nos ajuda, nos constrói como pessoas humanas? Essa é a pergunta. Então, onde você está agora, onde você estiver neste momento,
Pense na sua vida. Se você precisa perdoar alguém de dentro da sua casa, talvez um irmão de sangue, talvez seja o seu pai, ou a sua mãe, ou algum parente próximo, porque nós somos diferentes. Somos diferentes porque somos únicos para Deus. Nossa impressão digital é única. Nós somos diferentes por causa dos nossos temperamentos, os 4 temperamentos, né? Colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico. Somos diferentes. E às vezes as nossas diferenças nos afastam. As diferenças não podem ser barreiras. As diferenças têm que ser riquezas, que nos conduzem, que nos levam para Deus. Seja esta pessoa conduzida por Deus. Olha que imagem bonita que aparece aí na TV. Jesus pegando na mão desta criança, também conversando com esta criança. Jesus conduzindo-nos para Deus. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você no dia de hoje, irmão e irmã. Jesus quer nos conduzir pela sua mão. Mas Jesus também quer que nós levemos essa experiência da palavra de Deus, essa experiência do Cristo a tantas outras pessoas, a tantos outros irmãos. Eu quero, neste momento, convidar você a rezar por um breve momento, fechar os olhos. Nós vamos pedir logo a bênção de Deus. Logo mais teremos a consagração à Virgem Maria com Carol também. Depois a experiência de Deus. Mas neste momento, coloca a mão no seu coração. Pai querido, Pai amado, Pai santo, cura o nosso coração de todos os desencontros. Tira, Senhor, toda a mágoa, toda a raiva, todo o desejo de vingança. Arranca, Senhor, como diz a palavra em Ezequiel 36, arranca, Senhor, o meu coração de pedra, dai-me um coração de carne. Um coração puro, que saiba amar, perdoar e levar pessoas para Deus. A exemplo hoje de Santo André, nós queremos pedir a bênção de Deus, que Santo André, que morreu pela causa do Evangelho, defendendo a causa do Evangelho, interceda por nós, para que sejamos pessoas que conduzem a Deus. Sobre a sua vida, irmão ou irmã, sobre a sua caminhada, sobre tudo que se apresenta, você que decidiu perdoar hoje, Deus está te dando essa graça, tome posse, que hoje é o dia da libertação na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Consagração com Carol Tomena, logo mais também, depois da consagração, experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Deus abençoe, um ótimo dia a todos nós.